Dentro da observação da Comissão Técnica do Flamengo, Departamento Médico do Flamengo, a grande notícia do meio de semana foi a evolução, foi o desempenho do Arrascaeta. O que eles passam internamente, o que eles passam até de informação para quem conversa, é que desde que foi detectado ali com a sua pubalgia, desde que encara esse problema da pubalgia, a Arrascaeta vive talvez o melhor momento dentro desse cenário de pubalgia. Não é exatamente mais... Fala, nação! Saudações, rubro-negra! Nação, vambora reagir aqui a mais um vídeo do programa ESPN FC, aqui é com os comentaristas e o Zinho, direto de Guayaquil, falaram sobre o Flamengo. O Flamengo treinou hoje, no dia 27 do 10, que é hoje, né? Arrascaeta, será que já tá 100% para a final? Vidal, treinou bem, vai ser titular na final? Então vambora acompanhar o que os comentaristas falaram. E deixa o like para ajudar o canal aí, nação, deixa o like, se inscreve no canal e tamo junto. É nóis aí e... muito obrigado aí pela presença de vocês aqui. Se você for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E eu queria dar os créditos e direitos autorais ao canal ESPN Brasil, né? Eu vou deixar o link aqui na descrição como créditos e direitos autorais ao canal da ESPN Brasil. Tamo junto, nação, e esse vambora pro vídeo. Tamo junto. Em Flamengo e Atlético, os times treinaram lá em Guayaquil agora há pouco. E nós vamos para lá com a dupla de Pedros. Tem que respeitar. Aliás, é o ano do Pedro, né? É Pedro Reverência, é Pedro Henrique Torre, é Pedro Ivo Almeida, é o ano dos Pedros. Então, com vocês aí, Pedros, bem-vindo ao clube. Tudo bem, João? Muito boa tarde pra gente aqui, boa noite pra vocês aí no Brasil. Uma boa tarde para o Xará aqui, o Pedro Ivo, essa overdose de Pedro, tem Pedro aqui, Pedro treinando nesse momento aqui atrás da gente no estádio Jorge Capo, é o estádio do Emelec. O Flamengo ainda faz a sua atividade. Tivemos, João, 15 minutinhos para acompanhar a atividade, mas 15 minutinhos ali, né, Pedro? Só para observar aquela rodinha de bobo, o pessoal treinando ali, no máximo algumas finalizações ali, aquele esquenta do preparador de goleiros com os goleiros do Flamengo, o Santos, o Diego Alves por ali também, o Hugo. O máximo para observar mais a movimentação, o clima, como é que a rapaziada tá. O Vidal com uma proteção ainda na perna direita, aquela perna que teve um trauma, teve que fazer uma drenagem, ficou até internado. Mas é o que a gente conversava durante essa semana, ontem também. O Flamengo vai ter os seus jogadores 100%, mas 100% para o momento dessa temporada. Não é aquele 100% zero bala. Ninguém tem 100% zero bala em outubro, depois de mais de 50, 60 jogos num calendário tão apertado. Mas pelo que a gente viu ali, todo mundo muito concentrado, muito bem. Flamengo preparado para essa decisão de sábado, com transmissão aqui da ESPN. Pedro. É isso, Xará, boa tarde, boa noite para quem está no Brasil, boa noite pessoal do clube, quem nos assiste, ao fã de esporte. 15 minutos ali para rodinha de bobo, para enganar bobo também, né? Não entrega muito, mas eu acho que a gente pode ir um pouquinho além da observação. Um treino marcado para as 15 horas de Guayaquil, 17 horas de Brasília. Ele demora um pouco mais, em tese a previsão que a imprensa tivesse acesso ao estádio era por volta das 3 da tarde aqui do Equador. A imprensa não entra às 3 da tarde. A informação que a gente já consegue apurar é que o Flamengo optou por uma atividade um pouco mais intensa. Na academia do estádio Jorge Capo, ou da casa do Emelec aqui, não era exatamente uma programação inicial. Então há uma preparação ali com condicionamento, um trabalho na academia, um trabalho físico. Então enquanto o Flamengo estava na academia, a imprensa do lado de fora. Quando o Flamengo vai a campo, sobe a campo, começa a sentir o campo e inicia de fato seu aquecimento, ali, rodinha de bobo, como a gente pode chamar, a gente tem acesso. E essa preocupação com o lado físico, ela diz muito sobre algo que a gente confere também durante aqueles 15 minutos, que é observar a movimentação do Vidal, aparentemente normal, observar a movimentação do Thiago Maia, aparentemente normal, a movimentação também de um Arrascaeta, sua pubalgia, aparentemente normal. Então dá para ir um pouco além e observar. Há uma preocupação com o lado físico, mas ao mesmo tempo há também esses 3 jogadores treinando normalmente com o grupo. Ninguém poupado, 48 horas para a final, primeira atividade em campo oficial aqui no Equador. Então a previsão por enquanto, caso nada mude, os 3 jogadores seriam à disposição do Dorival. Imagino eu que para serem usados de início. Tinha uma leve preocupação, aquela atividade para tirar do corpo ontem foi feita. A atividade hoje, aqui, repito, na academia foi um pouco mais intensa para sentir a carga que eles poderiam administrar ou não. Hoje e amanhã tem mais um treino amanhã de véspera. Então acho que é a informação que dá para trazer aqui. Os 3 estão à disposição. Por enquanto, 100%, como você falou, dentro do possível nessa temporada maluca do futebol brasileiro, mas vai com todo mundo, Dorival.
vai com todo mundo, Dorival. É essa a expectativa. Então o Flamengo chegando bem preparado e o treinamento também no horário da partida, para sentir mais esse clima aqui de Guayaquil. Tem que sentir, hein? Tá, tem que sentir. É um clima mais abafado mesmo, né? Abafado que a gente sente. Muita gente dizendo que esperava até mais calor. Não tá tão calor assim quanto o pessoal esperava, mas a previsão para sábado é de sol, um calor até mais intenso mesmo. Então vamos ver o que vai acontecer. Amanhã mais um treinamento nesse horário aqui, no mesmo estádio, Jorge Capel, o estádio do Emelec. E aí depois tem um reconhecimento, aquele tradicional reconhecimento do gramado, da decisão, Isidro Romero Carbo, lá no estádio do Barcelona, onde vai ser a grande decisão. E aí depois, entrevista oficial com o técnico Dorival Júnior. E pela terceira vez em 4 anos, o capitão Everton Ribeiro vai sentar lá como o homem da abraçadeira do Flamengo às vésperas de uma final de Libertadores. O Praz está aí, sabe o que é ser capitão de uma equipe, a importância que é um marco realmente, João. Muito importante você chegar a um time 3 vezes em 4 anos, imagina ser capitão desse mesmo time 3 vezes em 4 anos em uma final de Libertadores. É verdade, se eu não estou enganado aqui, Diego Alves, Diego Ribas, que não jogarão, o Felipe Luiz, o Everton Ribeiro, o Gabigol, o Arrascaeta, são os jogadores que estiveram nessas 3 finais que estarão à disposição no sábado, não é isso? À disposição, à disposição. Tem o pessoal aqui, o Bruno Henrique e o Rodrigo Caio estão por aqui, mas não podem participar porque infelizmente estão lesionados. Só mesmo em 2023 ficam aqui observando. Até uns equatorianos aqui perguntam do Bruno Henrique. Ficou muito na memória o que ele fez ano passado na semifinal de Libertadores. Ele destruiu o Barcelona nos 2 jogos, né? Fez os 4 gols da semifinal. O pessoal lembra muito de Gabigol e Bruno Henrique, mas dessa vez ele fica fora. É verdade, vocês falaram aí dos jogadores, né? O Dorival vai contar com todos que estão à disposição. E uma imagem hoje que repercutiu muito aqui no Brasil foi do Vidal, né? Fazendo uma atividade e tal. Ele que teve um problema no tornozelo. Vidal, dentro do possível, pronto, é isso, dupla? Exatamente, dentro do possível, preparado, tá até com uma bandagem ali, a gente tem as imagens, depois a gente vai rodar, uma bandagem vermelha na perna direita, que ele sofreu aquele trauma na final da Copa do Brasil, passou por uma drenagem, virou até o tornozelo também durante a partida, teve que sair, mas o que a gente conversa, fala com as pessoas assim mais próximas, até que entendem o Vidal, ele veio para o Flamengo, voltou para a América do Sul, especialmente até para participar de uma final de Libertadores. Então, João, esse homem vai jogar alguns minutos dessa partida no sábado, de qualquer maneira, é o que a gente tem de informação aqui. Então, ele está fazendo de tudo, mas pelo que a gente observou ali, né, Pedro? Movimentação que ele está fazendo ali, aparentemente sem demonstrar nenhum tipo de incômodo, dor, algo nesse sentido. Mas que a bandagem não há uma limitação física. Sim. E até o que a gente consegue conversar com as pessoas do Flamengo, se tivesse que colocar numa primeira prateleira de preocupação, muito mais o Thiago do que o Vidal. Exatamente. Não exatamente o Vidal. O Thiago também teve que passar por um processo de recuperação nos últimos dias. Tem um olhar ali, uma lupa talvez muito mais intensa sobre a sua situação. O Vidal está longe de 100%, o Vidal teve uma situação, teve que passar por um procedimento, mas não chega a ser exatamente uma preocupação de que não esteja no banco, não esteja à disposição do Dorival. Tem a rede social, tem a imagem, tem um torcedor ansioso também para sábado, repito, 48 horas para a grande decisão, fica aquela expectativa, será que vai estar à disposição, será que não vai? O Thiago já está com uma situação ali, já tem uma certa defasagem, quem pode entrar no segundo tempo, se tem uma qualidade de um Vidal para mudar um jogo, há uma preocupação, mas eu acho que está muito mais na ansiedade da torcida, do próprio Vidal, de muita gente que acompanha, do que exatamente no departamento médico. O Thiago talvez sendo observado um pouco mais de perto. E a gente vai continuar observando daqui, João. O que tiver de novidade, a gente traz para o clube, traz na programação. E sábado, todo mundo sabe, o jogo é aqui, canais ESPN, Star Plus. E o Fernando Praz, o Renatinho e o Pascoal aqui falavam comigo e observaram, e eu também. Nosso debochado Arrascaeta ali na rodinha de bobo, dando pique, pegando lá na marcação. Hein? Calma, segura. O homem tá lá participando ativamente, hein, dupla? Olha só, eu tenho uma dúvida. Quem tava nervoso com a Arrascaeta era o Renatinho, era o Praz ou era o João, Pedro? Tem essa dúvida. Tem o pessoal aqui atrás das câmeras aqui, o pessoal quer saber também. Os quatro, sabe por quê? Porque eles querem espetáculo sábado na final da Libertadores. E a Arrascaeta é garantia de jogo por bonito, isso, é por isso, deve ser por isso. Técnica, qualidade apurada, né? Mas o homem participou bem ali, a gente viu mordendo, pegando ali na rodinha de bobo. Isso é uma boa notícia, né?
Dentro da observação da Comissão Técnica do Flamengo, do Departamento Médico do Flamengo, a grande notícia do meio de semana foi a evolução, foi o desempenho do Arrascaeta. O que eles passam internamente, o que eles passam até de informação para quem conversa, é que desde que foi detectado ali com a sua pubalgia, desde que encara esse problema da pubalgia, a Arrascaeta vive talvez o melhor momento dentro desse cenário de pubalgia. Não é exatamente mais aquela dor de cabeça, aquela pulga atrás da orelha. Será que consegue entregar? Será que consegue responder? Será que vai estar fora do jogo? Não, acredita-se que sim. O Arrascaeta pode ser esse debochado que o João fala, pode ser essa garantia de bom futebol, de espetáculo, João. É verdade, muito legal. Vocês que estão aí no estádio do Emelec, o estádio George Capwell, palco tradicional, né, de Libertadores da América, inclusive que o Flamengo, né? O Flamengo passou por jogos importantes aí também. E amanhã, então, ele volta a treinar aí no Capwell e vai lá para o estádio Monumental para fazer aquela caminhada com tênis. É isso, Fernando Prazo? Né? Agora mudou de uns anos para cá, né? Antes podia fazer com chuteira, podia bater uma bola, agora só passeio mesmo. É isso aí, pessoal vai lá reconhecer e teremos as entrevistas amanhã, né? Com o Everton Ribeiro e Dorival e o Fernandinho e o Felipão, né? Os capitães e os técnicos. Muito obrigado, Pedro Ivo e também Pedro Henrique Torre. E desculpe ontem, Pedro Ivo, a gente não fez uma playlist aqui que você não gosta muito, depois a gente vai tocar um Monarco pra você. Não é pra tanto. Monarco pode ser, não? Fica à vontade. Azedo, hein, Pedro? Pelo Faz amor o seguinte, de Deus. vai na do Renatinho, A dele? pede pra ele dar uma consultoria pro DJ aí que não vai ter erro. Não, pode deixar. Perfeitamente. Pode deixar. Então, o que o Renatinho mandar, você aprova. Então, perfeitamente. Grande abraço, obrigado, Pedro Também Ivo. não é pra tanto. O que ele indicar, a gente avalia. Em moral, beleza? Grande abraço. Bate a sopa. Isso aí. Obrigado, Pedro Ivo e Pedro Henrique acompanhando o treinamento do Flamengo. Sua mãe está acompanhando o programa, é isso? Tá, dona Isildinha. Tá olhando aqui falando, pô, você tá mais tarde hoje, filho. Tá no clube, no happy hour? Não, tá lá em Pirassununga, lá. Não, você está no clube. Ah, eu tô. Ela também tá. Lá é um eterno clube, tem piscininha. Pirassununga? É, tá lá. Terra boa, hein? É, só pro bigode também. Boas referências em Seu Pirassununga. Oswaldo Bigodão também. Opa. Bom. Abraço para a família do Gosta do gelo, hein? É, né? Gosta do gelo, velhinho é bom no do Muito gelo. bem. Grande abraço pro pessoal lá em Pirassununga acompanhando a gente. Ozinho, acompanhamos aqui imagens do treinamento do Flamengo lá no campo do Emelec. Todo mundo dentro do possível participando. E o Arrascaeta se movimentando bem lá, Tetra. Chamou atenção isso aí, hein? Ozinho também. É fundamental, né? A Arrascaeta é um jogador que a gente sabe que faz o diferencial nesse ótimo time do Flamengo, nesse time que tem jogadores decisivos, mas ele é o debochado. Você o apelidou assim, né? Você que deu esse apelido e pegou, porque realmente é o cara da jogada diferente, é o cara do momento final, tanto de fazer gol para também alimentar os atacantes. E tem aquela dúvida, como tá esse problema do pubis dele. Ele mesmo deu entrevista para o nosso Pedro Torre, né? Falou que tem muitas dificuldades pós-jogo para recuperação, até para sair da cama. Eu não tive esse problema como atleta, mas convivi com jogadores que tiveram isso e não é fácil. Por isso até a minha opinião de não ter colocado ele para jogar contra o Santos. Mas ele já está se movimentando, ou seja, o departamento médico agindo rapidamente. É importante, ele está bem, é um jogo que pode ir para a prorrogação. Então essa parte física conta muito. A gente sabe que tecnicamente ele pode fazer essa diferença toda. Ele e muitos jogadores do Flamengo. Mas o desgaste físico para um jogo de decisão a gente sabe que é muito maior. Tem a parte ali da competição, da intensidade do jogo, mas tem o emocional por ser uma decisão, a pressão e a cobrança é maior também, a responsabilidade aumenta, a concentração e o foco tem que ser total. Isso tudo o Arrascaeta vai ter que dosar, saber lidar, porque ele é um cara que a gente sabe, né, que a torcida do Flamengo, o time do Flamengo confia muito. A qualidade, né, um jogador de uma qualidade absurda, um craque de bola, um cara que dentro de campo a gente sabe que vai proporcionar belíssimas jogadas, como do lado do Atlético Paranaense tem jogadores competentes, o Flamengo tem uma Arrascaeta aí como essa peça fundamental, João. O Fernando Praz já teve esse problema no pubis? Já. Assim, eu acho que uma coisa muito esclarecedora foi ele ter participado desse jogo contra o Santos, que, entre aspas, não era um jogo tão importante. Porque quando o problema do pubis está agudo, realmente é absurdo, é limitador, assim, ao extremo. Para deslocar, para frear, para travar, para chutar na bola, então. E na véspera
de um jogo de final da Libertadores, ele participar do jogo contra o Santos no meio de semana, eu acho que é um baita indício de que a pulmologia dele está bem controlada. E a movimentação ali que a nossa equipe captou lá, é o que a gente falava aqui, para o espetáculo e principalmente para o time do Flamengo, aí são boas notícias, como disse o Praz, como disse o Zinho, porque muitas vezes quando o jogador precisa frear, a bola vem e ele estava freando ali, você viu que ele saía e freava e voltava, se posicionava. Eu acho que esse é um indício muito legal, dá um sentimento até de alívio para o torcedor do Flamengo para poder contar com um jogador com essa qualidade do Arrascaeta, que é o jogador que faz o diferente, que encontra um espaço, que encontra uma bola, acha um companheiro bem colocado, então que ele possa estar no seu melhor nessa partida aí. O Vidal já estava um pouquinho mais assim, né? Um pouquinho mais contido, pelo menos essas imagens que a gente viu, nesses minutos que a gente vê no treinamento, a gente consegue analisar só aqueles jogadores que estão na fase final de recuperação ou já estão recuperados, para ver como é que eles vão se comportar. E outros que você sabe que vão sobrar. Por exemplo, o Rodinei está passando lá no fundo, você sabe que se botar uma bola para ele correr... Ele corre até aqui. Ele vai correr... Até Carapicuíba, corre ele sai do Jorge Capwell e chega lá no estádio do Barcelona. Cola. Que é longe, porque um é no centro da cidade praticamente, o outro é lá. Isso aqui é um GPS. Local em Guayaquil. É um GPS. Sabe tudo de Guayaquil, Pascoal? Eu tive, ao longo da minha carreira, a possibilidade de ir algumas vezes lá em Guayaquil e nos dois estádios. Né? Mas esse estádio, inclusive... Qual que é mais legal? O do Barcelona é muito grande, muito bonito. É um estádio... Esse é mais pressão, né, o Capwell, né? Esse aí, eles fizeram uma reforma. Ele passou para ter 40 mil lugares. Antes eram 22 mil lugares. Mas é uma panela de pressão. Los elétricos, né? É o time da companhia de energia elétrica. Porque os caras ali eles ficam bufando na nuca do jogador ali, ó, na beirinha do campo. Na beirinha do campo, eles ficam ali, atrás do gol e tal, tem aquela pressão. O outro, não, porque o outro é maior. É monumental, né, que eles falam, né? Estádio, olha lá a imagem do Zinho lá, olha o tamanho do estádio. Isso aí é um colosso, hein, Tetra? Bem legal, é bem legal. Fica numa região mais afastada, realmente, como o Pascoal falou. Sabe tudo, Pascoal, né? Mas tá bem bonito, tá legal, tá... É uma construção... 4 bolas, 5 bolas impressionantes. Aliás, esse goleiro do Atlético Paranaense deverá ser, se tudo correr bem na carreira dele, goleiro de seleção brasileira. Mais um, né? Mais um. Até porque do outro lado tem um cara que saiu do Atlético Paranaense. E assim, ô, João, se tu vê, e vem lá de trás, né? A gente tá falando de Everton, Santos e Bento. Mas lá atrás tem Guilherme, que é da seleção da Rússia, né? Sim. Tem o Neto. O Neto. Teve no Barcelona, então tem uma escola de goleiros. Esse, para mim, é um futuro até para a seleção brasileira, porque ele é muito bom goleiro. E quando você analisa os 5 zagueiros, você tem que analisar como 5 zagueiros, não como 3 e 2 alas. Porque na colocação do time, naquela partida do Flamengo, contra o Flamengo no Maracanã, foram 5. Eles baixam. Né? Foram 5 e 2 volantes. Mas assim... O Fabinho com o Eric. Mas por outro lado, os 2 laterais do Atlético, eles têm uma característica bem interessante para times que jogam em transição. Eles têm capacidade de conduzir a bola em velocidade numa recuperação e eles têm o tal do cruzamento antecipado, que a gente fala que é aquele arco que pega o jogador no espaço, não é aquele cruzamento viajado, que é uma característica do Atlético Paranaense também. Teve o Renan Lodge que fazia isso muito bem, aquele cruzamento que pro goleiro entre a linha de defesa e... Que não é pro jogador disputar. Pro goleiro é ruim. Pro lateral do lado oposto também é pior. Acho que quem sofre mais é o lateral para virar todo o corpo para defender. Então, eu tô muito com o Praz. Eu acho que vai ser fechadinho, vai baixar a linha e vai ser um jogo muito de minar o Flamengo. Recuperou, sai rapidinho, dá uma estocada. E aí o Flamengo vai trabalhar. É aquilo, se o Flamengo com pouco tempo de jogo faz um gol, aí você quebra a estratégia. O Atlético Paranaense hoje é um time que coletivamente está desajustado. Eu acho que o torcedor do Atlético, eu vi muito falando, tô preocupado que o time... Não é que não estavam vindo os resultados, o desempenho do Atlético Paranaense está muito abaixo. Porque tá um time espaçado. O jogo contra o primeiro tempo do Atlético Paranaense contra o Corinthians aqui na Neoquímica Arena foi um negócio assim, em termos de desorganização, até nesse sentido de esperar para sair em velocidade muito grande. Agora, tem um Filipão ali e a capacidade de mobilização, eu acho que na questão da organização do time está devendo.
Eu acho que é uma preocupação da comissão técnica e é também parte da comissão técnica organizar essa equipe, mas agora a capacidade de entrar na mente dos caras, de gerar toda aquela questão de mobilizar, de concentração, porque assim, jogo mata-mata já é jogo de erro zero. Esse é só mata. Esse é só mata. Esse um fragmento que você dá uma bobeada, que você deu um passo errado e a bola entra, te quebra a estratégia. E pensando na estratégia, mas pode botar o Pablo justamente para essa bola longa, para segurar e esperar o time sair de trás. Mas é complicado, porque o Flamengo é um time que perde e pressiona. Então, até a bola longa, vai ser difícil ser uma bola longa direcionada. Sim. O time vai estar recuado, vai estar pressionado. Para sair de trás é mais difícil. É mais, na minha visão, é mais fácil. E assim, eu visualizo isso melhor com o time do Flamengo jogando no campo do Atlético e o espaço nas costas da defesa, sabe? Isso. Porque é uma bola que precisa de menos precisão, tu precisa menos tempo para o time poder sair de trás, porque tu tem o escape, vamos dizer, de um Vitor Roque, dos próprios alas. Então, assim, é tudo tentando entrar na cabeça do Filipão na estratégia dele. E você conhece muito bem, né? Foi treinado pelos dois. Ozinho, você imagina... o Zinho também conhece muito bem, já disse aqui o Dorival e o Filipão. Você imagina um jogo sábado parecido com os últimos encontros entre Flamengo e Atlético Paranaense? Ou pode ter algum detalhe aí diferente, alguma surpresa pelo que você conhece do Filipão? Eu concordo com o Praz, assim, que se tiver alguma surpresa é por parte do Filipão. Porque o Dorival não tem como mexer no time, né? Se os jogadores estão bem fisicamente à disposição, vai ser o time que todo mundo já sabe, né? Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz, João Gomes com Thiago Maia. Aí o quarteto ofensivo, né? O Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Do lado do Atlético Paranaense, que a gente tem a dúvida. Eu acho que o Filipão não vai repetir a estratégia de jogar com 3 zagueiros. Até o sistema que foi falado aí no programa, o 5-4-1. E quando ataca o 3-4-3, vamos dizer assim, né? Porque solta os 2 alas, que é o Kelvin e o Abner. Não acredito, porque por mais que ele segurou o Flamengo no Maracanã, num 0-0, foi muito pela incompetência do Flamengo não ter aproveitado as oportunidades, não ter feito os gols, porque chances inúmeros foram criados. E é claro, o Bento fez uma partidaça, de repente a melhor dele do ano. E no jogo em casa, para minha surpresa, o Filipão repetiu a dose. Mesmo jogando em casa, tinha um empate do Maracanã, empate que não era para ninguém, 0-0. Mas jogando em casa, pensei que ele ousaria um pouco mais, tirar um zagueiro e botar mais jogador de meio. Ou aquele jogador de velocidade pelo lado. Acredito, né, que ele vá para essa função, ficar com uma linha de 4 e de repente colocar um volante de marcação junto com o Fernandinho. E esse volante pode se transformar numa parte defensiva, entrar nessa linha de 5 ali. Pode ser. Mas eu acho que assim, num jogo único, ele abrir mão tanto da bola como abriu nos jogos da Copa do Brasil, para um Flamengo que já propõe jogo, para um Flamengo que normalmente já tem a posse de bola, seria um risco muito grande. Eu acho que ele poderia sim jogar num 4-4-2 ou num 4-3-3 e sem a bola os jogadores de lado, um Canóbio, um Vitinho, recompor esse meio, fechar esse meio, fazer uma linha de 5 no meio. Aí sim, competir muito, marcar muito, mas ter opções ofensivas. Quando roubar a bola, também agrediu o Flamengo. O Flamengo ficou desconfortável com o Corinthians quando o Corinthians atacou, quando o Corinthians foi também para o jogo. E eu acho que o Filipão pode, nesse sentido, tentar surpreender, adiantando um pouco essa marcação, marcando o Flamengo mais em cima, não dando tanto espaço, porque o Flamengo quer isso, deixar o Flamengo jogar. A possibilidade do Flamengo chegar ao gol é muito grande, João. Voltamos com o nosso clube, ao lado do Fernando Praz, do Renato Rodrigues, o Pascoal, o Zinho lá no estádio em Guayaquil, onde teremos a final sábado, o estádio Monumental. E agora ela não para na cidade da final da Liberta. Lili Nascimento no meio do povo, com a galera do Mengão, com a galera do Furacão. E com um cara que, que é isso, Lili? De bike, ele cruzou a América do Sul. Lili Nascimento, bem-vinda.
Pois é, João, boa noite pra você, ao Fã de Esporte, a todos aí do estúdio. Eu fiquei perguntando pra muitos torcedores aqui, né? Como vocês fizeram pra chegar? Fui vendo a temperatura de cada um, tantas horas, tantas conexões. Aí eu encontrei o Diego Salgado, que veio de bicicleta. Simplesmente chegou aqui de bicicleta. Primeira pergunta que eu te faço, a mais importante. Tá cansado? Pra falar a verdade, fisicamente eu não tô tão cansado. Eu tô cansado mais mentalmente porque foram longos dias, 50 dias. Mas fisicamente, pra falar a verdade, eu não tô tão cansado, não. Agora me fala uma coisa, quantos 1000 quilômetros, né? A gente tem até imagens dele aí percorrendo. Quantos 1000 quilômetros? Me conta. Eu fui convidado pela Conmebol para fazer essa travessia de Montevidéu, que foi a última sede da final da Conmebol Libertadores, até Guayaquil. 4.200 quilômetros. Foram 5 países que eu passei, Uruguai, Argentina, Chile, Peru e Equador. 26 estados e mais de 200 cidades. E qual que é a expectativa para essa final, né? Porque pedalou até aqui, você quer ver um show em campo, é certo? Eu acho que assim, quanto mais tiver jogo, melhor. Eu espero prorrogação e pênalti que vence melhor. Mas eu quero perguntar, né, João? Não vou deixar de perguntar. Para quem que vai sua torcida, Diego? Um bom jogo com muita emoção. Vai muretar. Com muita emoção. Pois é, João, ó, ele não quis falar a torcida, mas a torcida já tá fazendo a festa aqui. Tem muitos atleticanos, família aqui, ó, veio completa, muitos flamenguistas também. Se ele não quer revelar a torcida, inclusive, eu vou até liberar o Diego, né? Você tem muito compromisso. Exatamente, alguns compromissos até a final, no sábado. Vamos que vamos. Vou liberar o Diego, ele vai embora de bike, ele vai com a bike, porque da bike ele não sai. E agora eu quero ouvir da torcida. Palpite pra sábado, palpite. 2-1, Furacão! Palpite. 3-0 Flamengo! Um abraço, Guilherme! Palpite. 3-1 Mengão! 3-0, 3-0. 5-0 Gabigol! Agora eu vou ouvir o palpite mais fofo. Qual que é o seu palpite pra sábado? Quem vai vencer e de quanto? 2-0, Palmeirense! Aí já deu até o nome dos jogadores. Tá aqui a torcida, ó. Também o equatoriano. Pra quem vas a torcer? Flamengo ou Atlético? Flamengo. Mas toda a torcida aqui, nós estamos na embaixada dos torcedores, a torcida unida, porque a rivalidade é só dentro de campo, não é? Então bota pra quebrar, começa a cantar aí. Quem vai ganhar? Canta mais alto, bora. João, a festa da torcida, eu aqui no meio do povo, tá boa demais essa festa aqui em Guayaquil, João. Legal, dê um abraço em todos aí. Muito bacana, né, Lili? Porque é tudo vermelho e preto, então tá todo mundo junto e misturado aí, né? Exatamente, todo mundo junto e misturado, como eu falei, ó. Ela veio com a família, veio com o marido, com o filho. Quantas horas de viagem? 6 a 8 horas de viagem. 6 a 8 horas tá bom, já ouvi gente que falou, fiquei um dia. Agora nada mais me abala, né? Depois do Diego, 50 dias pedalando, vocês, nada mais me abala. Mas isso aí, a confiança tá grande. Encontrei esse atleticano assim. Fala, nação! Então é isso aí, nação. Mais um react aqui concluído com sucesso, nação. Espero que vocês tenham gostado aí. O que me chamou a atenção nesse react não foi nem sobre o jogo em si. Foi sobre esse jornalista, né? Jornalista barra ciclista, que pedalou 50 dias, saiu do Uruguai, Montevidéu, para Guayaquil de bicicleta. Percorreu em 55 países, quer dizer, mais de 25 estados por aí, para chegar lá. Foi um desafio da Conmebol, né? Para esse jornalista. Cara, é corajoso, meu filho. E eu que sempre andei muito de bicicleta, eu não sei se teria essa coragem, não. Porra, 50 dias, o cara saiu o quê? A gente tá em outubro, o cara saiu em agosto, meu filho, pra começar a pedalar. Muita raça de dias, né? Mas, cada um com as suas maluquices. Mas aquilo, talvez, óbvio que ele não tem uma torcida em si, né? Ele ficou em cima do muro, para quem torcer, mas eu acho que ele vai torcer pro Flamengo, né? Acho. Mas é isso aí, nação. Como vocês perceberam também, né? O Arrascaeta, ele tá bem, ele interage fisicamente e deve jogar praticamente ali na casa de 80% a 90% bem, né? Então, o mais importante é o Arrascaeta treinar bem e chegar no jogo e desempenhar seu futebol, que todo mundo sabe que ele tem para apresentar, né?
A gente viu o treinamento do Flamengo ali, reconhecimento de campo do gramado, né? No estádio do Emelec, onde o Flamengo jogou lá na época do Jorge Jesus, né? Com o Vinícius Júnior, meteu 2 gols. Depois o Vini meteu o pé. Então é aquilo. O Flamengo tem tudo para poder conquistar. Mas não desmerecendo o Atlético Mineiro. Tem a parte do Filipão, que pode ser uma estrela de time, sei lá o que, na minha visão. O Filipão é um cara que tem experiência, tem tudo, tem bagagem. Só que é aquilo, o Filipão ele não entra em campo. Quem entra são os jogadores. O Filipão pode arrumar uma estratégia para tentar parar do Flamengo? Pode. Mas a estratégia que o Filipão armou, quem vai executar são os jogadores, né? No momento lá, um jogador ele pode pisar na bola, ou pode, na hora de dominar, errar o domínio e o jogador do Flamengo não vir e cabecear, entendeu? Ou o goleiro frangar. Então, isso o Filipão não controla, entendeu? Dentro de campo, o Filipão não controla. Controla aí a formação, a parte técnica, que os jogadores devem executar dentro de campo. Mas um domínio, um chute, a execução, deve chutar ou dar o passe. Isso o Filipão não controla, entendeu? Então, é aquilo. Quem decide são os jogadores dentro de campo. O Filipão é só uma peça mais fora de campo, né? Dá o ânimo para os jogadores. Mas fora disso, o Flamengo tem as peças muito melhores, mas tem tudo para poder ganhar. Então é isso aí, nação. Tamo junto. Muito obrigado pela presença de vocês aí. É nóis. Espero que vocês estejam gostando aí. E é isso aí, nação. Valeu. E tamo junto. E deixa o like para ajudar a gente. Não se esqueça de se inscrever no canal, né? Para não perder nenhum conteúdo sobre o nosso Mengão. Tamo junto, nação. É isso aí. E um abraço a todo mundo. Valeu. O like, hein? Tô vendo teu like aqui. Tu não deu like ainda não. Tamo junto.